Olá, olá, graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus aqui ao seu coração. Eu trago para você hoje Êxodo, capítulo 10, versículo do 1 a seguir. A palavra já tem como título: Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Glorificado seja Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contens aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saiba que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusar humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusar, deixa aí o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus temos. E cobriram a face da terra, que a terra não se poderá ver. E eles comeram o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda árvore que vós cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até ao dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nós dá de ser por laços? Deixa aí os homens para que sirva ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabeis que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhe disse: Ide, servo, ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões e servos, ao Senhor, pois isso é o que pediste, e os lançaram da face de Faraó. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe
sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Glorificado seja Deus. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os remos do Egito. Muito graves, muito gravoso foram antes deste, nunca houve tais gafanhotos. Nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixará a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então o faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tirem de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve treva espessa em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em sua habitação. Então Faraó aleluia. E não viu ao outro, e ninguém se levantou de seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz e suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servo, ao Senhor somente, fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tornar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os deixou ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te que não mais
vejais o meu rosto. Porque no dia em que vireis o meu rosto, morrerás. E disse Moisés, bem disseste eu, nunca mais verei o teu rosto. Glorificado seja Deus. Eita glória, aleluia, Deus, meus amados, que mensagem linda, né? Que mensagem maravilhosa esta, trazida até você. Mensagem essa que já começa falando das pragas dos gafanhotos. Glorificado seja Deus. Eita, faraó do coração duro, né? Quantos faraós tem no meio de nós? Quantas vezes nós fomos um faraó? Quantas vezes o Senhor quis ajuntar a cada um de nós como a galinha ajunta seus pintinhos, né? Quantas vezes o Senhor quis trazer todos de nós para a sombra das asas dele. E nós, muitas das vezes, estávamos de coração duro. E hoje, para a honra e a glória do nosso Deus, nós estamos aqui. Eu passei 27 anos como faraó, de coração endurecido. Eu vivi afundado no álcool durante 27 anos da minha vida. Quantas dores, quantas angústias eu causei a mim mesmo. Quantas dores e quantas angústias eu causei à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos, aos meus amigos, aos meus tios, aos meus avós, aos meus sobrinhos, às minhas sobrinhas. Quantas vezes eu causei, eu dei desgosto a meus pais, a meus irmãos, às minhas irmãs, sem sabedoria. Quantas vezes eu endureci o meu coração e não me voltei para o Senhor, até que caí em uma situação difícil e me vi sozinho, sem nada, sem ninguém. Só restava-me naquele momento reconciliar-me com o Senhor Jesus Cristo, aquele que eu tinha aceitado como Senhor e Salvador da minha vida desde 2002. Mas naquele momento eu me encontrava afastado dos caminhos do Senhor. E eu me vi no fundo do poço. E lá eu lembrei-me que eu tinha um amigo que nunca me deixou e que nunca me abandonou. Jesus Cristo. Porque a promessa dele é esta, que nunca nos deixa e nunca nos desampara. E de repentemente eu me vi naquele local ali, angustiado, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de raiva, cheio de ódio. E o Senhor foi lá e abrandou o meu coração e disse, vem filho, eu sou contigo em todos os momentos. E até aqui tem me sustentado o Senhor e por isso eu sou grato. Eu sei que talvez ainda a palavra de Deus vai dizer que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Talvez ainda não tenha chegado o tempo de você se voltar para Jesus. Mas eu quero te dizer, volte-se para Jesus enquanto há tempo. Você sabe por que eu digo isso? Porque eu passei 27 anos nas trevas, na escuridão, servindo ao demônio do álcool, ao demônio da farra, da prostituição. E hoje, para a honra e a glória do meu Deus, eu vou para a casa do Senhor, eu vou dormir, o Senhor me dá um novo dia, eu vou trabalhar. Quando eu chego à tarde, mesmo que eu não vá para a casa do Senhor, mas eu pego a minha Bíblia, vou ler. Eu pego o meu celular, vou assistir um louvor, vou ouvir uma pregação, vou ouvir algo da parte de Deus, o que Ele tem para falar para mim, o que Ele tem mais para me alertar. E a alerta do Senhor nesse dia de hoje é que grandes coisas virá sobre ti. Então, se você estiver com Jesus, essas coisas não chegará até você, não lhe atingirá. Você vê aqui que as pragas dos gafanhotos era grande dentro do Egito, mas na terra do povo de Israel não tinha gafanhoto, mas em toda a terra do Egito tinha. Mas em Gosém, onde estava
o povo de Israel não tinha gafanhoto. Você vê que com Deus, que com Jesus, quem está com ele, pode vir o que vier. Vai vir tribulações. O Senhor não poupou a nenhuma ali. O Senhor deixou que todos vissem aquilo ali, para que mais e mais eles buscassem a face do Senhor. E o povo do Egito ali viam a dor, a angústia daquele servo anunciando que viria praga sobre praga, e Faraó de coração endurecido. Meus amados, não endureça o seu coração. Porque quando nós endurecemos o nosso coração e não damos lugar ao Senhor, nós vemos coisas que nós não queríamos ver. E tem coisas que nós temos a oportunidade de ver para crer. Mas tem coisa que não vai dar tempo de nós ver para crer. Sabe por quê? Porque os dias se abreviam, os dias do Senhor estão próximos. Então se volte para Jesus enquanto há tempo. Lá no versículo 2 a palavra vai dizer, no versículo 2 do capítulo 10 de Êxodo, a palavra vai dizer, para que contens aos teus filhos. O Senhor aqui falava que tudo aquilo sobrevinha para que os seus filhos fossem vissem e contassem aos filhos dos filhos tudo aquilo que tinha acontecido. Deus muito se empenhou para que as crianças de Israel soubessem que ele era e o aceitassem como o seu Deus. Meus amados, todas aquelas coisas sobrevinham dentro do Egito era para que os filhos crescem, porque os velhos não estavam crendo. Os velhos ainda estavam ali incrédulos. Mas o Senhor disse, para que veja as crianças de Israel, soubessem que ele era e o aceitasse como o seu Deus, com fé e obediência. Deus escolheu Abraão com o propósito de que este ensinasse seus filhos a seguirem o caminho do Senhor. Gênesis 18, versículo 19. Posteriormente, ele ordenou que Israel, com diligência, ensinasse a seus filhos as palavras do Senhor. Deus sabia que se seu povo negligenciassem esse dever solene, a geração seguinte se desviariam dele e dos seus retos caminhos. Por isso que sobrevinha todas aquelas coisas debaixo das vistas do povo de Israel. Tudo aquilo vinha sobre Faraó, sobre o Egito, para que o povo de Israel, para que as crianças de Israel vissem e servissem a Deus verdadeiramente. E eles vissem que em toda a terra havia gafanhoto, havia muitas fome, peste, mas com o povo de Israel não passava por essa atribulação. Eles viam, mas não passavam. Olha, meus amados, quantas coisas acontecem ao nosso redor e não acontece com nós. Sabe por quê? Porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E se não aconteceu com você ainda que não aceitou, é porque o Senhor tem um propósito grande na sua vida. Lembre-se que muitas coisas não sobreveio a você ainda porque o Senhor tem propósito na sua vida. Amém? Lá no versículo 9 a palavra vai falar um ponto referente. A festa do Senhor, temos o pedido de autorização para uma viagem de 3 dias para adorar ao Senhor era autêntico, o que não foi esclarecido, e que os israelitas retornariam. Faraó deve ter entendido isso. Oh, aleluia!
Ali Faraó talvez tivesse entendido, meus amados, que a festa de 3 dias e o povo não voltaria. Glorificado seja Deus. O ponto referente aqui ao versículo 11, ouça o que fala. Todo primogênito morrerá. Olha esse ponto referente, ouça com atenção. Deus ia levar a efeito o julgamento final contra os egípcios. O filho primogênito de cada família ia morrer. Esse seria um golpe terrível sobre os egípcios, uma vez que o primogênito morrer normalmente concretizava as esperanças, ambições e alvos da família. O julgamento divino foi a justa retribuição da parte de Deus pelo pecado e iniquidade deles. A crueldade com que eles tinham tratado os hebreus e o afogamento dos menes masculinos eram, na realidade, uma perseguição ao primogênito de Deus. Estavam ceifando o que tinha semeado. Ali, meus amados, o Senhor trouxe sobre ele esse aviso que seria tirado todo o primogênito, porque eles faziam isso com os israelitas, para que não crescesse, para que a nação israelita não crescesse. Então o Senhor falou para eles que veriam a morte de todo o primogênito. Por quê? Porque isso eles faziam para que os israelitas não multiplicassem, eles tinham medo que multiplicasse e viesse a tomar a terra do Egito. Olha a ambição, o que faz, né, meus amados? Os egípcios estavam ali e tinham sido bem-aventurados por causa dos israelitas. Por causa do povo de Israel, tinha havido tanta fartura, tanta bênção. E ali agora, eles estavam querendo matar os primogênitos para que não crescesse. Daí então o Senhor faria com eles a mesma coisa, em decorrente daquilo que eles tinham plantado. Agora viria sobre eles a colheita. O que você tem plantado? O que você tem feito para agradar o Senhor Deus, o nosso Criador? O que nós temos feito? Quando eu digo você, eu estou dizendo comigo também. Quando eu digo você, eu estou me incluindo no meio disso aqui, no meio dessa palavra a qual foi falada. Quando eu digo você, eu estou dizendo comigo também. O que nós temos feito para agradar aquele que escolheu desde o ventre de nossas mães? O que nós temos feito? Será que nós temos feito a vontade dele? Será que nós temos se esforçado pelo menos? Ou será que nós andamos aí de coração duro como Faraó e não queremos dar lugar ao Senhor nosso Deus? Meus amados, fique com essa mensagenzinha, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Uma palavra muito linda, Êxodo capítulo 10, onde fala das pragas dos gafanhotos. No decorrer dessa mensagem nós vamos ver quão grandes coisas o Senhor opera na vida de cada um de nós. Será que você tem agradecido? Será que nós temos agradecido o suficiente o que Deus tem feito nas nossas vidas? Porque grandes coisas tem feito o Senhor nas nossas vidas. Pelo menos na minha, grandes coisas o Senhor tem feito. E ainda fará grandes coisas. Grandes coisas ainda o Senhor tem para realizar na minha vida. Grandes coisas ainda o Senhor tem para realizar na sua vida. Basta só você crer, amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Pai amado, Pai querido, graças te dou por essa mensagem, Pai. Chega, Pai, nos presídios, nos hospitais. Chega, Pai, na minha vizinhança. Chega abençoando a todos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.